Graças e paz, amados, passando aqui mais uma vez para gravar a nossa mensagem de domingo às 15 horas no YouTube e às 16 horas no Instagram, no Facebook e no WhatsApp. O tema dessa semana é: o Espírito Santo é o Consolador e o Ajudador prometido por Jesus. Vamos ter uma palavra de oração? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento, pela oportunidade que o Senhor me concede de pregar a Tua palavra para o Teu povo, para os Teus filhos, Senhor. Ajuda-me, Senhor, com a Tua unção, a que a minha palavra seja viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, ao ponto de separar alma e espírito juntas e ligaduras, e que ela seja apta para discernir os propósitos do coração. Também abençoa os nossos ouvintes, assistentes, para que eles também recebam o espírito de sabedoria e o espírito de revelação no pleno entendimento da Tua palavra. E desde já nós damos a Ti, Papai, toda a honra, toda a glória e todo louvor, e o fazemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amados, antes de subir ao céu, Jesus prometeu enviar o Espírito Santo para ser nosso Consolador. No grego, paráclito, que significa aquele que está ao lado para nos ajudar. O Espírito Santo nos ensina, nos fortalece, nos guia em todas as coisas, trazendo conforto e revelação espiritual. Querido, quando Jesus estava no mundo, ele estava limitado a um corpo físico. Ele não podia estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Quando ele estava em Jerusalém, ele não estava na Judéia. Quando ele estava em Samaria, ele não estava em Cafarnaum, porque ele estava limitado ao seu corpo físico. Então, sabendo dessa limitação, ele entendia que os apóstolos, quando ele subisse ao Pai, precisava ter alguém habitando dentro dele em todo e qualquer lugar para os proteger, os guardar e os abençoar. Então, ele falou para os discípulos: olha, queridos, convém que eu vá, porque se eu for, eu enviarei o Consolador a todos vocês. E assim aconteceu. Ele foi e enviou. Então, o Espírito Santo é muito fundamental no nosso dia a dia, porque ele nos ensina sobre tudo e sobre todos. Ele nos ensina, nos fortalece, nos guia em todas as coisas, trazendo conforto e revelação espiritual. Em João 14, 16, 17, diz assim: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. Então ele rogou ao Pai, cumpriu a promessa, e o Espírito Santo veio para habitar no coração dos crentes no dia de Pentecostes. Foi um dia maravilhoso. De repente estavam todos reunidos no mesmo lugar, cerca de 120 pessoas, e de repente ouviu-se um barulho, um som impetuoso que entrou no salão, no cenáculo, e via-se pousando sobre cada pessoa línguas de fogo para os batizar com o Espírito Santo e para falar em novas línguas. E isso aconteceu. Então ele diz que o Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê e não o conhece. Claro, o Espírito Santo só habita em coração convertido, coração transformado. Mas você o conhece, pois ele vive em você e estará em você. Versículo 26 diz assim: mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele lhe ensinará todas as coisas, lhes fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. É importante, amados, que tem muita gente culta, inteligente, que lê a Bíblia e não entende. Não trata-se apenas de um livro comum, né? Um livro de histórias. Mas quando você que tem o Espírito Santo em seu coração lê a Bíblia, é como se um véu fosse tirado dos seus olhos e você passa a entender o sentido das palavras, o objetivo de tudo que o Senhor quer nos ensinar. E tudo aquilo que você aprende da Bíblia. O Espírito Santo é aquele que nos faz lembrar. Então, quando o Senhor falou para o discípulo: olha, quando você tiver que se encontrar com governadores, com gente famosa, não se preocupe o que é a vez de falar, porque o Senhor colocar a palavra na sua boca, para que você fale aquilo que seja da vontade do Senhor. Isso é uma coisa extraordinária.
Então, sem o Espírito Santo, amado, nós seríamos apenas seres humanos comuns. E hoje nós não somos comuns, nós somos homens e mulheres cheios da unção, do poder, do Todo-Poderoso. O Espírito Santo como ajudador. 2 Coríntios 3,17 diz assim: ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então, é muito importante que você tenha esse conhecimento, essa visão, essa percepção. Quando ele fala de liberdade, ele não fala aqui de libertinagem. É que você é livre para falar, para pensar, para dizer, para voltar, e não fazer as coisas que não convêm, as coisas que não devem. Então, aonde está o Espírito, aí está a liberdade. Muito interessante. Mas também a Bíblia nos ensina que nós não podemos, que o Espírito Santo é o Consolador. Vamos ver esse texto aqui que está em 2 Coríntios 3, de 1 a 7, que diz assim, amados: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que tiverem qualquer angústia, com a consolação que nós mesmos temos contemplado da parte de Deus. Olha só que coisa linda. Deus quer nos consolar. Quando a gente está com uma dificuldade, um problema, é Ele que nós temos que recorrer, porque Ele é o Pai da misericórdia e é o Deus de toda consolação. Agora, olha o detalhe. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação. Então, esteja lá que você estiver passando, o Espírito Santo vem, aquieta teu coração, te ajuda, para que podemos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Ou seja, a consolação que nós recebemos de Deus é para ser repassada para aqueles abaixo de nós que estão passando por angústia e tribulação também. Com a consolação que nós mesmos somos contemplados por Deus, nós precisamos contemplar o nosso semelhante. Veja só. Porque assim como no sofrimento de Cristo se manifesta em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Olha, vou repetir porque isso aqui é muito importante. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas, se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que também nós padecemos. A nossa esperança a respeito de vós está firme, sabendo que, como sois co-participantes do sofrimento, assim o sereis na consolação. Veja como Deus é bondoso. Ele permite que eu e você sejamos tribulados para nos consolar, para nos abençoar, para nos ajudar. Para que também eu e você, diante dessa experiência real com Deus, tenhamos sabedoria, tenhamos graça, unção, para aconselhar aqueles que estão abaixo de nós, nossos discípulos, nossas ovelhas, os nossos amigos. Então, você jamais vai ser convocado por Deus para fazer alguma coisa em favor de alguém, se primeiro ele não fizer em você. Olha que coisa extraordinária. Então, quando você estiver passando por tribulação, não fica triste não fica abatido, porque isso tem um propósito. Propósito que é para nos abençoar e fazer com que, através dessa experiência, a gente possa também abençoar os nossos semelhantes. Então, o nosso querido Deus é Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. E aí é o Deus Espírito Santo que atua nessa área, para que possamos ficar firmes. Agora, olha só, a nossa porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia. Portanto, foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos da própria vida. Contudo, já em nós mesmo tivemos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou
e livrará de tão grande morte em quem temos esperado, que ainda continuará a livrar-nos, ajudando-nos também vós com as vossas orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio de muitos. Então, os apóstolos tiveram uma experiência muito forte lá na Ásia, tiveram que passar por tribulações as quais eles não podiam suportar. Mas aí o Senhor veio ao encontro deles e o Espírito Santo os consolou, os tirou daquele sufoco e os fez andar em novidade de vida. E assim também vai ser conosco a partir do nosso dia a dia. Agora, uma coisa que eu e você temos que tomar cuidado para não fazer é entristecer o Espírito Santo. Eu vou falar aqui de uma série de situações que a gente fala e eu quero que você fique atento, que você fique apercebido para não incorrer nessa situação. Por exemplo, esse texto que nós vamos ler está em Efésios 4, de 25 a 32, que diz assim, queridos: por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Olha, no passado todos nós mentimos e achava que não tinha nada demais. Hoje não. Agora que você é uma nova criatura em Cristo, você precisa deixar a mão da mentira, porque a mentira entristece o Espírito Santo, amado. E se o Espírito Santo estiver triste, ele não vai operar em seu favor, em meu favor. Versículo 26. Irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Irai-vos, mas não pequeis. Será que é possível ficar irado e não pecar? Claro. Vamos dizer que o casal se desentendeu no café da manhã e o marido vai trabalhar emburrado com a esposa e ela com ele por causa de uma divergência que aconteceu. Em chegando ao seu trabalho, o marido reconhece: puxa vida, foi mal. Eu não devia ter feito isso para minha esposa. Pega o telefone e liga para ela: meu bem, eu quero lhe pedir perdão porque eu me irei sem necessidade contra você e eu quero que a nossa vida não tenha nenhum embaraço. Eu não quero que o diabo se aproveite disso para vir nos afligir. Ah, sim, meu bem, tá bom, eu perdoo você. E chega em casa à noite, ela preparou um jantar muito chique, e aí tem aquela noite de núpcias, que as pedras vão rolar como os Rolling Stones. Então, veja só, esse é o caminho de não se pôr só sobre a vossa ira. O sol se pôr de um dia para o outro. Agora, vamos ver se acontece o contrário. Você sai de casa irritado, brigado com a mulher, passa o dia todo fora, volta para casa tarde para não ter que encontrar com ela, dorme brigado, um de lado, outro de outro, aí pronto, o diabo já entrou no meio da conversa, já estragou todo o relacionamento do casal. Então, se você se irá, mas de imediato se arrepender e acertar, não há problema. Irou, mas não pecou. Mas, se você deixar passar de um dia para o outro, aí, velho, o estrago está feito. Porque o diabo vai entrar no seu lar e vai destruir a sua casa, o seu relacionamento, sua família. Então, não é para dar lugar ao diabo, porque o diabo é tinhoso. Se você der lugar, ele pega. Outro ponto: aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha como acudir ao necessitado. Veja, nós precisamos, com o nosso trabalho, com o nosso sucesso, abençoar aqueles que precisam de nós. Então, aquele que furtar desagrada o Espírito Santo, entristece o Espírito Santo. Não furte mais. Antes trabalhe para que tenha como atender ao necessitado. Deus nos prospera, irmãos, para que a gente possa ajudar aqueles que estão abaixo de nós. Versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Amados, como nós usamos inadequadamente, inadvertidamente a nossa língua com
o intuito de criticar, de falar mal, de botar mais para baixo ainda quem já está lá embaixo. Não foi para isso que o Senhor te chamou. O Senhor te chamou e me chamou para abençoar pessoas. Então, eu preciso ajudar aqueles que estão com dificuldades. Eu vou procurar saber qual é a causa da sua luta para me ajudar ele naquilo que é necessário. Então, veja bem, não saia da vossa boca. Agora, palavra torpe, amado, não é só palavrão. Qualquer palavra bonita que não edifica se torna palavra torpe. Por exemplo, você chega para um cidadão e... Oi, careca, tudo bem? Pô, não edificou. O cara é careca? É. Ele gosta que você o chame de careca? Não. Então, se você chamá-lo de careca, você está pronunciando uma palavra torpe. Mesma coisa o cara que é gordinho. Você chega para o cara, oi, rolha de poço. Misericórdia, acabou com o cara. Então, mas ele não é buchudinho? É. Mas Deus ama ele assim mesmo. Não cabe a nós ir lá e criticar, falar mal. Não, você tem que dizer, meu irmão, você é uma bênção, você vai perder peso, aí vai ficar maravilhoso. Então, é usar a palavra correta, mas não destruir aquele que já é abatido, já está cansado, aquele que já está fora de combate. Então, a gente tem que ter sabedoria do alto para saber como pronunciar a palavra. E aí vem o versículo 30 que assegura: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual foste selado para o dia da redenção. Que coisa maravilhosa. Então, é possível eu e você entristecer o Espírito Santo? Claro que é, mas não devemos. Por quê? O Espírito Santo, amado, ele não sai de você e larga você sozinho. Ele não faz isso. Mas ele fica inoperante. Ele fica triste. E aí, quando ele está triste, ele não opera. E você vai ter que caminhar você sozinho. Então você vai perder uma ajuda inestimável, que é a pessoa do Espírito Santo, que vai estar sempre pronto a te usar, te abençoar. Então, seja inteligente, procure edificar o Espírito Santo, procure adorar o Espírito Santo, procure reconhecer o valor do Espírito Santo e disponibilizá-lo para ajudar naquelas tarefas mais difíceis que você enfrenta no seu dia a dia. Agora, olha um detalhe interessante aqui. Longe de vós toda amargura, e cólera, e ira, e gritaria, e blasfêmia, bem assim toda malícia. Será que a gente vê esses exemplos aqui na casa dos crentes? Infelizmente vê, meus irmãos, e o Espírito Santo não gosta, ele fica triste. Olha só. Longe de vós toda amargura. Poxa vida, uma pessoa amargurada, ela é doente. Ela não pode glorificar a Deus. Toda cólera, toda ira, gritaria e blasfêmia, bem assim toda malícia. Tem mães que gritam com os filhos em casa e enquanto ela está falando normal, o menino não obedece. Aí ela sobe o nível, o tom da gritaria, um tom, ele não obedece de novo. Aí quando ela destanca e abre a boca e brada, aí ele, não, agora a mamãe está brava, eu vou embora, eu vou fazer. Não precisa, amado, seu filho chegar nesse nível de agressividade, de palavras torpes, para te obedecer. Ele tem que obedecer por amor. Você tem que falar calmamente. Ele tem que obedecer calmamente, porque é assim que convém aos servos do Senhor. Agora, há um detalhe aqui. Antes, sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus, em Cristo, vos perdoou. Então, ao invés de você brigar, discutir, xingar, falar um monte de impropérios, longe de vós essas coisas. Antes, sede uns para com os outros benigno. Abraão foi constituído por Deus para abençoar as pessoas. Eu e você somos descendência de Abraão. E cabe também a nós a incumbência, a responsabilidade, o propósito de abençoar aqueles com os quais nós convivemos. A Bíblia diz, falou para Abraão, aqueles que te
abençoares, eu o abençoarei. Mas aqueles que te amaldiçoarem, eu também os amaldiçoarei. Você quer ser abençoado ou amaldiçoado da parte de Deus? Eu quero ser abençoado. Então não importa o que aconteça, tenha equilíbrio, tenha domínio próprio, tenha sabedoria e não responda de acordo com a provocação que você recebeu. Pelo contrário, perdoa uns aos outros, abençoa uns aos outros, sede benignos, bondosos uns com os outros. Por quê? Porque fazendo assim, amado, você vai acumular brasa sobre a sua cabeça. Então nós temos que ser, como a Bíblia manda, compassivo, não pavio curto que explode com qualquer coisa. Perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Querido, quem não perdoa ao seu semelhante não vai para o céu. Ô pastor, que história é essa? Sim, porque a Bíblia diz que todos quanto abençoarem, eu o abençoarei. Mas aqueles que não abençoarem, eu não abençoarei. Então, se você não perdoar ao seu irmão, Deus também não vai te perdoar. Agora a pergunta é, quem tem mais pepino no cartório? O nosso vizinho ou nós? Claro que é nós. Então, uma certa feita, Deus, um credor foi lá, devia 10 mil denários, 10 mil talentos de ouro, devia para o rei, e o rei queria prender ele, mandar para a cadeia, mas aquele servo falou, Senhor, tenha misericórdia de mim, me dá um tempo que eu vou te pagar toda essa dívida. E o Senhor compadeceu-se daquele servo e o perdoou. O camarada saiu da presença do rei e logo adiante ele encontrou um conservo que lhe devia 100 denários, 100 dias de trabalho. O outro era 10 mil talentos. Aí ele se irou contra aquela pessoa e pegou ele pelo pescoço e falou, paga meu dinheiro, senão eu vou te mandar para a cadeia. O cara falou, peraí, meu amigo, tenha paciência comigo, eu vou te pagar toda essa dívida, vá com calma. Não, guardas, prenda esse homem. E aí o guarda prendeu aquele homem. Mas as pessoas que estavam ali ouvindo essa situação, correram lá ao rei, falou, olha, lembra aquela pessoa que você perdoou? Sim, claro. Ele encontrou um conservo lá, que devia só 100 denários, e mandou pôr o cara na cadeia. Sério? Traz ele aqui. Aí chegou lá, ele falou, servo malvado e teimoso. Eu te perdoei toda aquela dívida que você não tinha como me pagar. E como que você chega à frente, encontra um conservo teu que te deve uma ninharia e você resolve prender o cara? Pois agora você vai mofar na cadeia até me pagar o último centavo, porque você não fez como eu te fiz. Então, isso aí tem um princípio, isso aí tem uma lição para nós. É claro que a nossa dívida para com o nosso irmão é muito pequena comparada à nossa dívida com Deus. Então Deus já nos perdoou, mas Ele exige, Ele não pede, que você também perdoe aqueles que nos ofendem. Porque do contrário, Ele vai debitar todo o perdão que Ele concedeu para você. O Pai Nosso também reafirma essa verdade. O Senhor perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Porque se você não perdoar o seu devedor, Deus não pode te perdoar. Deus é fiel, Deus é bom, sim, mas Deus é justiça. Deus age pela palavra, Deus não contraria a palavra para agradar a B ou C. Deus é firme nos seus propósitos. Então eu e você não dá para discutir com Deus. É simplesmente obedecer e ponto final. Então vemos aqui que a recomendação é sede uns para o outro, benignos, compassivos, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo nos perdoou. Então, querido, nossa dívida era muito grande, mas Jesus foi lá, derramou seu sangue na cruz e limpou o nosso pecado. Eu acho uma coisa tremenda quando Jesus estava para ser crucificado, e ele olhou toda aquela multidão que olhava para ele e que blasfemava e falava um monte de bobagem,
E Jesus orou, olha só, Senhor, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. Se Jesus não tivesse liberado o perdão para aqueles que o crucificaram, nenhum de nós aqui teria condição de ser salvo. Por quê? Porque a salvação depende muito do perdão. Jesus, na sua grandiosidade, entendia esse princípio. Ele orou ao Pai, Senhor, por favor, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. E por causa disso, eu e você hoje temos a salvação em Cristo Jesus. Então, o perdão, meus amados, é algo essencial na vida do cristão. E é o Espírito Santo quem nos ajuda a perdoar. A Bíblia também nos ensina em 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o Espírito, mas é possível apagar o Espírito? Sim. Você vai entristecendo, 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 se afasta da presença dele. Quando você pensar que não, já extinguiu o Espírito Santo. Perdeu a salvação. E aí, querido, não tem retorno, não. Procure manter as coisas bem quando você está. Porque se você pisar na bola, se você negligenciar, você será altamente penalizado. E para finalizar, temos uma palavra aqui, Isaías 63, 10, que diz assim, ó, apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Amado, não se revolte contra Deus. Você nunca vai ganhar de Deus numa discussão. Deus é Deus. Procure ser humilde. Procure aceitar as coisas. Procure entender, mesmo que sem entender. Mas reconheça a grandeza de Deus e a pequeneza do homem. Porque se você inverter os papéis, você vai ter sérios problemas. Vamos ver o que diz aqui esse texto? Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o Espírito Santo. Por isso, olha o por isso aqui, tem tudo a ver. Ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Querido, eu e você precisamos ter o Espírito Santo batalhando do nosso lado. Não seja inconsequente, não seja uma pessoa sem sabedoria que tenta se revoltar contra o Espírito Santo para entristecê-lo, porque se você fizer isso, ele se tornará seu inimigo e vai lutar pessoalmente contra ti. Então, não dá para a gente vacilar com essas coisas. Deus nos ama tanto que ele nos enviou uma salvação eterna. Porém, essa salvação precisa de cumprir certos protocolos. E um dos protocolos é esse, honrar o Espírito Santo, adorar o Espírito Santo, bendizer o Espírito Santo, ter comunhão com o Espírito Santo, andar com o Espírito Santo. Do contrário, amado, nós não vamos ter sucesso. Então aqui a palavra é clara. Apesar disso, eles se revoltaram e entristeceram o seu Espírito Santo. Por isso, ele se tornou inimigo deles e lutou pessoalmente contra eles. Você é amigo ou inimigo do Espírito Santo? Eu espero que você seja amigo. Então, meu querido Pai Celestial, meu tempo acabou. Eu quero pedir que o Espírito Santo de Deus, o meu Consolador, possa me ajudar a esclarecer na mente dos irmãos aquilo que a gente ministrou aqui. Que o Espírito Santo complete a obra no coração de cada irmão, de cada irmã, para que, assim, alguma coisa eu falhei aqui na ministração, o Senhor venha completar essa obra, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Obrigado, Senhor, por tu me dares o privilégio de ministrar para a tua casa, para o teu povo. Eu quero pedir uma bênção especial para aqueles que nos assistem, Senhor. Especialmente, Pai, aqueles que estão fora da igreja, aqueles que estão longe do caminho do Senhor. Ô, Pai, toca no coração das pessoas para elas enviarem o link dessa ministração para que as pessoas que ainda não conhecem Jesus possam recebê-lo como seu Senhor e Salvador. Ou aqueles que estão afastados, que eles possam ser tocados pelo poder do Espírito para voltar à casa do Pai. E a Ti, Senhor, nós te damos toda a honra, toda a glória e todo louvor. E o fazemos, Pai, em nome de Jesus. Abençoa, Pai, a mim e a cada um dos meus ouvintes. A Ti te damos honras, glórias e louvores em nome de Jesus. Ó Deus, fica conosco, ajuda-nos, Pai, a cumprir a missão
que é agradar ao Senhor, fazer a sua vontade, adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Pai, é em nome de Jesus que eu oro. Amém.